Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o Conversa com Zambrano, aqui na nossa Vale TV, canal 14 da NET em Novo Hamburgo, TV São Léo, canal 6 da NET em São Leopoldo, transmitido também pela Start Comunicação em todas as plataformas digitais. Aproveite, entra na Google Play e baixe os nossos aplicativos. Eu sou Leandro Zambrano, advogado e escritor, e hoje eu tenho aqui uma entrevistada que vai ser sensacional. Eu já sei antes de escutar, porque eu conheço a personalidade dela. Advogada, vereadora, Yara Cardoso. Bem-vinda. Ixi, bem-vindo. Oi, quero dizer que é uma alegria extraordinária poder estar mais nesse programa que representa a nossa região, a nossa cidade, São Leopoldo, Novo Hamburgo, retrata, né, os nossos anseios e as nossas felicidades. E estar aqui com o Zambrano é algo de muito show. Estou aqui feliz, faceira. Que coisa boa. Uma expressão maravilhosa. Tu acha? Eu acho. Mesmo após ter tirado a máscara aqui, fica Sim, tudo... aqui a gente mantém a distância, tá tudo tranquilo, né? Tá com a expressão, tá com brilho no olhar, brilho, olha, de quem tá afim. Tô sentindo aí que vem algo pelo futuro e nós vamos saber disso. E quem tem a consciência tranquila, né, Zambrano? Isso é muito importante. A gente está tanto tempo assim, dividindo a cidade, dividindo a região com os amigos, com as pessoas que residem conosco, no nosso município, na nossa região. E a gente pode dizer que a gente fez, nesses anos todos, muitos amigos, muitas parcerias. E vamos saber disso, hein? Eu quero saber de tudo. Eu sou aqui aquele cara que tinha um programa nos mínimos detalhes. Pois é, aqui na bancada do Conversa com Zambrano que eu começo com a tradicional pergunta: onde nasceu a Yarinha? Capilé da Gema, homem. Capilé da Gema. Eu sou leopoldense. Conheço toda aquela cidade, a cor das pedras, a largura das ruas. Sei tudo, sei tudo. Filha do centenário? Filha do centenário. Falando em filha, papai e mamãe. Dário Cardoso, funcionário público, trabalhava no NPS. Minha mãe, dona Ana, ambos falecidos, já estão lá na... Estão nos assistindo logo ali. Com certeza, sempre fonte de inspiração. A gente traz assim um legado da família, uma família simples, né? Mas com pessoas trabalhadoras, sabe? Me legaram assim um arcabouço moral e de luta e, como dizia o meu falecido pai, de muito capricho. Como é que foi a Yara criança, a infância da Yarinha? Conta pra mim. Bem, acho que desde cedo fui sempre uma pessoa muito ativa, né? Nossa família era de 11 irmãos, eu sou a caçula de todos eles, então sempre fui bastante acariciada, acarinhada, né? Se haviam regalias, as regalias, claro que era para a caçula, então fui tratada com muito carinho, uma infância muito ativa. Estudava em São Leopoldo? São Leopoldo. Toda a minha vida foi construída em São Leopoldo. Toda a minha vida. Os passeios, as viagens sempre foram em nível de viagem, de férias mesmo. Minha vida toda aqui, muito arteira e Yarinha no colégio? Demais. Lá pela década de 70, né, a gente era criança, muito criança, 6, 7 anos, e menina não podia andar de bicicleta naquele tempo. E eu era a ovelha negra da rua, da cidade, porque os irmãos tinham bicicleta. E eu pegava a bike, ó. E era uma loucura. No que mais que era ovelha negra? Revolucionava. Bem, eu também era detetive aos 11 anos. Como é que era isso? Demais. Uma infância rica. Hoje eu não sei se as crianças têm esse... né? Não, já tem celular. Pois é, só na internet, só esses brinquedos eletrônicos. E a gente não. A gente tinha, assim, uma explosão de criatividade, fazíamos casinha nos fundos, com pia enjambrada, era muito saudável essa infância. E onde é que entrou o direito nessa personalidade? Bem, o direito entrou quando eu já funcionária pública, de São Leopoldo, eu trabalhava na Secretaria de Habitação, à época setor de habitação. E à época eu fazia processamento de dados.
Mas daí fui ter aula com o padre Sebaldo, falecido, que ele me veio com aqueles algoritmos e aquelas coisas, eu digo, esse troço não é para mim. Já estava no 3º semestre. Era tecnólogo em processamento de dados. Aí trabalhando lá no setor de habitação, vinha aquele lance de regularização fundiária das áreas regulares do município, Antenor Stumpf, enfim, lá São Cristóvão, Antônio Leite, e aí a gente tinha que puxar uma veia jurídica ali, algum entendimento legal, né? Eu falei, sabe que eu vou me embrenhar nesse troço aí? Achei legal isso aqui. Achei bacana esse negócio de código e fui, gostei. Mas aí nessa época já tinha uma Yara, já era funcionária pública, Sim. E a veia política? Não, ainda não. Nada? Só, sim, movimentos estudantis sempre, né? Sempre. Desde ali na época, o 2º grau, estava no Pedrinho, era presidente de Grêmio, depois na Unicinos, movimento estudantil, Libelu, por aí afora, né? Com certeza, isso sempre. Aliás, o Pedrinho sempre destaque, né, nos movimentos estudantis. Quando se tinha movimentos estudantis, que acho que hoje eu não enxergo mais nada disso. Tu sabes que nós participamos e até tivemos muito protagonismo na primeira greve do magistério do Estado do Rio Grande do Sul. Sério? Tu pensa, eu, Leandro Carnal, lembra do Leandro? Óbvio. Não preciso lembrar, eu assisto seguidamente. Inclusive, ele esteve aqui na Câmara num reconhecimento ao pai dele. Eu queria, toda a inteligência do Leandro Carnal, eu queria só ter a voz dele. Ele foi sempre muito inteligente mesmo, muito aplicado, ele lia muito, deve ler muito. Então, a pessoa, ele é um homem luz, assim, um avatar, né, da nossa geração. E nós participamos da primeira greve do magistério do Rio Grande do Sul. E ele brinca comigo que eu entrava nos ônibus, guriazinha, né? Fazia panfletagem a favor, né, do movimento. Sim. Então, são memórias que a gente tem, que eu trago lá da adolescência, que construíram a gente, né? Sempre. Você faz assim, levou através para a faculdade, com certeza, esse espírito. A gente se constrói desses momentos, desses movimentos, das lutas que a gente tem. Claro, eu cheia de cicatrizes, né? Por essas lutas todas, na defesa da mulher, né? Que todo dia a gente, apesar de estarmos aí no 2021, a gente tem quadros terríveis. Essa semana passada mesmo, um pai que estupra a filha e mata a filha. Queria se jogar do viaduto, né? Isso é cotidiano, é cotidiano. A todo minuto tem uma mulher sendo violentada. E aí a gente pode conversar da violência obstétrica, a violência política, que muita gente fica alheio. O que é violência política? A discriminação, o preconceito. Dentro dos partidos? Mas com certeza, a ausência de espaços. Precisa ter lá no regramento do estatuto que tantos por cento, né, de espaços em diretório, em cargos públicos, são destinados às mulheres. Só que isso nunca é cumprido. A legislação eleitoral, ela determina que 30% das vagas tem que ser para o sexo oposto, seja 30% mulheres ou 30% homens. Na conjuntura hoje do país, claro, 30% mulheres. Sim. No entanto, o que nós observamos são candidaturas laranjas. As mulheres que colocam só para botar o nome para completar o rigor da lei. Para completar a tabela, né? Então, tem mulheres ali que fazem um voto, 2, 3... Isso não seria um pouco culpa dessas mulheres? Mas com certeza. Estou provocando agora. E olha o tamanho da missão da gente, né? Pois é. De convencê-las a não fazer. Sensibilizar, dizer da importância da representatividade feminina. Por que a mulher lá no poder? Porque a mulher tem conexão com os problemas, com o dia a dia, com o cotidiano da mulher. Foi isso que fez a Yara concorrer a cargo público? Também. Eu acho que isso aí é uma... Como é que foi essa primeira decisão? Como é que ela surgiu? Eu era funcionária, sou funcionária pública, trabalhava na Secretaria da Fazenda e o Ronaldo Ribas era o prefeito. Aliás, grande prefeito, o Ronaldo. Ele era vice-prefeito e iria concorrer à prefeitura. E a gente sempre, como te falei, tem muitos amigos. Ele era vice do Valdir. Capilé da Gema, atendendo ali na Fazenda, né, com uma relação muito próxima das pessoas, atendendo sempre com esse nosso jeito, né, Zambrano? Sim. O vice-prefeito Ribas, à época, dizia, tu vais concorrer a vereadora porque tem a lei Camata, que nos exige que tenha 30% de mulheres. E eu preciso de ti. E eu disse para ele, não vou. Não, tu vai. À época, uma semana depois, tinha uma reunião na Sociedade Ipiranga,
que era uma assembleia de servidores. Então veio gente assim de todos os funcionários da prefeitura, mas gente de todo o estado. E o Ribas dá um discurso já numa pré-campanha lá no Ipiranga, aquilo lotado, Zambrano. Lá pelas tantas, o Ribas pega o microfone. Eu quero aproveitar aqui e apresentar a vocês a Yara Cardoso. Assim, de sopetão. Sem anestésico nenhum. Apresentar a Yara Cardoso, que ela vai falar aqui para vocês da importância do momento e tal, e do servidor. E eu fui para a fala. Ali, se agora vai, eu racho. Ali eu assumi, então, a missão, né, que o prefeito, o vice-prefeito e futuro prefeito me impôs, e que, quem sabe, o céu também e as estrelas estavam. E como é que foi o resultado dessa campanha? Primeira campanha, MDB, era só feras concorrendo, né? Só feras, mas nós ficamos na segunda suplência. E assumimos, porque o prefeito... Sim, chamou para o secretariado, etc. Isso. E tal. E eu fui secretária de Ação Social na época, desenvolvemos o projeto Resgate, que foi reconhecido pela ONU, um projeto muito show. Foi feito em parceria com a empresa PSA, de papelão, Léo Porciúncula, e tivemos um destaque internacional com aquele projeto. Então, sabe, já colocamos o trem nos trilhos e já sabíamos qual é que era. Passaste por vários cargos, né, interno da prefeitura. Como funcionária em praticamente todas as secretarias, à exceção da Secretaria de Segurança e a Secretaria de Educação. Educação. No mais... Todas as experiências. Todos os conhecimento intrínseco, né, da máquina pública. Estou aqui num super papo com a advogada e vereadora Yara Cardoso. Voltamos já já. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Voltamos aqui com a advogada e vereadora Yara Cardoso. Yara, deixa eu te fazer uma pergunta agora para pensar. Nessa tua carreira política, o que tu destaca para nós? Eu destaco com muita ênfase a proteção dos menos favorecidos, através dos projetos todos realizados, né? Eu já citei aqui, enquanto executivo, o projeto Resgate, mas eu posso citar também projetos de inclusão, né, como banco de materiais, a vacinação do HPV, quando não se falava isso ainda, a Procuradoria da Mulher, que busca atender a mulher vítima de violência doméstica, violência sexual, que é sempre aquela posição da mulher que ela fica, né, numa posição inferior e que ela requer, sim, uma atenção especial. Hoje em dia, com a Lei Maria da Penha, né, a pleno, e com as patrulhas e com todo esse movimento social de conscientização, parece que diminuiu, né, essa questão da violência, ao contrário, Zambrano, ao contrário. Agora, com toda essa exposição através das mídias, dos grupos, dos movimentos, a gente percebe que existe, e muito em função, potencializado pela pandemia, um aumento dos casos de violência contra a mulher.
E nós temos sim, enquanto poder público, enquanto poder legislativo, enquanto sociedade, enquanto imprensa, nós temos que atuar para diminuir essas agressões, essas injustiças que a gente ainda percebe. Falando também na fome, né? É importante, tivemos muitos projetos que buscavam alcançar uma segurança alimentar para as comunidades. Hoje, na Ação da Mulher Trabalhista, nós temos uma ação que pelo menos uma vez por mês visita comunidades carentes, distribuindo alimentação. Além daquele bate-papo, daquele envolvimento com as comunidades, a gente também alcança, né, um alimento básico, desde frutas a alimentos não perecíveis, feijão, arroz, massa, azeite. E é sempre uma oportunidade de estar junto com as pessoas. Como é que a Yara vê São Leopoldo nesse período de pandemia? Eu vejo uma cidade que procura resistir. Tá? Acho que o governo municipal tem tomado até aqui atitudes que tentou evitar o contágio naquilo que era possível, né? Mas como todo o país, como todo o estado, nós vivemos um momento de medo. Eu acredito que com a vacinação, hoje nós temos mais de 20% com primeira dose em São Leopoldo. Acho que a gente vai poder voltar aos poucos, com segurança. Acho que a cidade está na rua, sabe? Acho que existe sim aglomerações na Independência, existe sim. Mas nós vamos poder voltar com uma certa normalidade ali por setembro. É a previsão que faço, eu não sou infectologista, tu sabe disso, mas pelo que a gente acompanha, né, e pelo que se escuta dos especialistas... Experiência não falta para fazer essa análise. E, assim, devagarito, né? E a gente tem que reiterar sempre o pedido para as pessoas não se aglomerarem. Eu estou aqui contigo, eu tirei a máscara, eu tenho a primeira dose da vacina já. Eu tirei a máscara, mas eu estou muito cautelosa. Nós estamos aqui com toda a segurança. Tu estás afastado de mim, né? Mas quando eu coloco o pé para fora, é máscara. E veja, eu já tenho a primeira dose, não me sinto imunizada e quando fizer a segunda dose, mesmo assim, vou continuar usando para não transmitir, né? E fazer um apelo, Zambrano, que as pessoas se dirijam até os postos para fazer a segunda dose, a D2. Não adianta só tomar uma dose só, tem que fazer as duas. É incrível que as pessoas não retornem, eu não consigo compreender isso. Bom, eu tenho a Yara advogada, a Yara política, a Yara funcionária pública e sobra tempo para a Yara ter uma família. Ixi Maria, essa final de semana eu fiz uma muqueca lá para a turma em casa. Quem é a turma em casa? A turma em casa é minha filha, Marina, que vive mais com o namorado viajando para cima e para baixo do que em casa, e eu, evidentemente. E também, acho que toda a assessoria que se sente um pouquinho, né? Pertencente. Vira uma família. Claro, claro. A casa é uma casa quase que comunitária, é uma república, né? Onde as pessoas... Vira um comitê, a casa do político? Não comitê, mas de fato assim, uma república de amigos. A gente vai, a gente confraterniza, não tanto agora na pandemia, né? Sexta-feira eu tive... fiquei muito feliz em receber lá em casa a Miguelina Vecchio. Ela é presidente nacional da MT, da Ação da Mulher Trabalhista, e vice-presidente nacional do partido. Então foi ela mais 3 companheiras e a gente fez um fla-flu. Fizeram um espetinho. Tem que ter tempo para isso, né? Tem que ter tempo. E muito legal, e assim né? Vai o pessoal da assessoria do gabinete, um amigo ou outro, só não gosto muito de aglomerar. Mas tem na aglomeração não sai um bom papo, né? Um bom papo não pode ter muitas pessoas. É petit comité, né? É, isso aí mesmo. Vamos lá para os fundos, tem um pátio legal que possibilita esse tipo de encontro. O agente, o ser político, sempre foi mal falado, mas acho que agora nessa era das redes sociais a coisa está pior ainda. Muito. Tu te orgulha de ser política? Os espíritas, os espiritualistas diriam que isso é missão, que isso é um karma. E eu penso que sim, que seja uma missão. Porque eu já poderia ter, teria diversas outras vertentes de atuação na minha vida. Mas tudo se encaminhou para a política, mas uma política séria. E a gente cobra muito, e eu gosto muito de fiscalizar tanto o governo, quanto os colegas, quanto a minha própria vida, tentando ter pelo menos um exemplo. Todo político e o parlamento, os vereadores gostam de falar, né?
E a gente sabe que o discurso, ele convence, mas é o exemplo que arrasta, Zambrano. E eu procuro, assim, dentro da minha simplicidade, que é uma simplicidade quase que de resistência, deixar um rastro de exemplo digno, de ética. Sou política, sim. Acho que a gente muda o mundo pela política e pela educação, mas a boa política. Entro em guerra, sou combatente, né? Sou valente para as boas brigas, mas que sejam, de fato, combates de luzes para melhorar a vida das pessoas. E, aliás, para mim, política é transformar vidas e construir felicidade. Quem é a Yara hoje e onde a Yara se enxerga no amanhã? Hoje eu sou advogada, vereadora, né, leopoldense da Gema. Eu caminho por uma construção que quer consolidar a representação feminina na política. E aí nós, mulheres, não podemos nos acovardar. Nós temos que nos apresentar de verdade, né, com muita vontade de operar essa transformação. E eu estou na pista, Zambrano. Eu estou na pista para constituir mulheres na política e para consolidar mulheres nos espaços de poder. Política é um substantivo feminino. Poder é um substantivo Não perdes masculino. votos masculinos com esse teu discurso? De forma nenhuma, porque a pauta do nosso mandato não é só feminismo. Eu até nem sou feminista, né? Não é o feminismo, não, mas é também, é justiça social, é igualdade, é salário digno, é educação para todos. E também é a oportunidade das mulheres estarem representadas, estarem nesses espaços, porque é assim que a civilização moderna caminha. Porque é isso que conta. Essa nossa construção patriarcal, né, que muitas vezes retira a mulher dos espaços de poder, isso nós precisamos mudar, viu? Nós precisamos, a mulher não pode... Isso está mudando? A passos de tartaruga, mas eu acredito que sim. Porque eu vejo em outras áreas, não na política, mas digamos assim, na atuação pública, muitas mulheres passando em concursos, promotoras, juízas, médicas, e eu não vejo a mesma representatividade na política, na política eleitoral. E veja que tudo acontece com muita luta, né? Tu vês hoje advogadas, juízas, as mulheres, né, todas as profissões aí, e concursos públicos, inclusive, as mulheres se destacando. No entanto, isso veio de uma luta muito dura, desde a possibilidade da mulher poder exercer o seu direito de voto. Isso lá com Getúlio Vargas, a duras penas. Depois, tu lembra do estatuto, doutor, da mulher casada? Uhum. A mulher, para fazer um crediário, precisava da anuência do marido. Isso tudo a gente vem consolidando na sociedade. Claro, doutor, que não é a lei que vai mudar a sociedade. Não é a Lei Maria da Penha. Não, isso. É a sociedade que precisa mudar as leis. Eu tenho um conceito, não sei se certo ou errado, que a própria mulher não vota em mulher. Sim. Olha, mas tu potencializa muito mais ainda a nossa missão. Tu sabe que quando eu me elegi vereadora, há praticamente 50 anos não havia uma vereadora mulher na Câmara. Isso foi lá Maria Emília de Paula, né? Sim. Na década de 40, 50. Depois veio a Yara, e a Yara sempre com esse discurso de abrir caminhos para as mulheres. Bom, depois veio Ana Afonso, veio Inês Becker, Cigana. As mulheres se entusiasmaram. 11 vereadores hoje, quantos são mulheres? Eu, Ana Afonso, e aí tem uma suplente, que é a vereadora Nadir. Estamos conversados. É pouco, né? 13 vereadores. Ah, são 13? 13 vereadores, 13. Zambrano. Então, tu vês que... E somos maioria de eleitores, né? São Leopoldo tem 52% de eleitoras. Então, confirma a minha tese que a mulher vota no homem. Por falta de... Hoje, nós, por exemplo, na escolha dos diretórios municipais do PDT, do meu partido, não falo pelos demais, o estatuto exige que 30% seja de mulheres. Mas não pode ser mulher que o homem indique. Tem que ser mulher que participe de um movimento, né, que tenha no seu bojo esses temas, essas lutas de emancipação da mulher. E veja bem, deixar bem claro, a gente não quer fazer quer ser mais que os homens, ter mais poder, de forma nenhuma. Nós queremos a equidade, a oportunidade de poder também ter espaços de decisão. Para
para favorecer a família, para favorecer o desenvolvimento econômico, né? Uma sociedade não vive sem o trabalho, a força de trabalho feminina. Não existe isso. Agora, poderia ser melhor se houvesse uma equiparação de salários para funções iguais, uma isonomia. É por isso que a gente luta. Que maravilha! E o futuro? São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil, o que a gente vê agora, digamos, vamos acreditar nesse período final dessa grande pandemia? Eu torço e a gente, pelas expectativas e o prognóstico, acho que o Brasil pode dar uma alavancada na sua economia, né? Nós temos na nossa região, São Leopoldo especificamente, nós não tivemos déficit de emprego, pelo contrário, nós tivemos um avanço, um aumento do número de vagas de trabalho. É ter vacina e nós esquentar a economia. Eu, passando na Independência, acho que foi na sexta-feira, ou sábado, eu vi que tem lojas abrindo, em plena crise. Eu acredito na retomada da economia. E temos que fazer de tudo para que isso aconteça, né? No sentido de não burocratizar os empreendimentos que queiram se instalar. Isso é muito importante também, depende do poder público. Eu, se prefeita fosse, eu teria um escritório de fomento de novos negócios na cidade, ali na porta de entrada da prefeitura. Eu sei que existe alguma coisa parecida, mas não naquela amplitude que a gente pensa, né? Desburocratizar, realmente efetivo. Flexibilizar, claro, flexibilizar a concessão de alvarás. Aquilo que a lei exige, determina sim, mas não pode um empreendimento esperar 3, 4 meses para ter a sua aprovação e começar a funcionar no município. Então, a gente precisa sim aprovar projetos em tempo, né? Sim. Em hábil tempo, para que as pessoas não se desestimulem em investir aqui na nossa região. Isso é importante. E eu acho que as questões sanitárias, elas começam a melhorar a partir do tempo ali. Talvez setembro, outubro a gente tenha um outro quadro, espero, oro muito por isso, peço a Deus que isso possa acontecer. E aí a gente pode voltar devagarito, né? E principalmente não podemos descuidar, Zambrano, do aspecto da educação. Sempre. É uma coisa que tem que estar incorporada, né, no nosso dia a dia. E não só os governos precisam se debruçar nisso, mas a sociedade num todo, para qualificar a educação. Aí a gente pode ter um programa inteirinho que pode falar sobre a competência dos governos neste tema da educação. Com certeza. Yara, foi um privilégio ter tua presença aqui. Já terminou? Baita papo que passa assim, ó, puf, voando. Espero que todos vocês que nos acompanharam tenham também gostado como eu gostei. Muito obrigado. Zambrano, obrigada pela oportunidade, né, que eu vou encerrar aqui te desejando aí muito sucesso nesse programa. A gente precisa de programas assim, programas que tenham um acolhimento, programas solidários. Obrigado, um grande abraço a todos que estão nos assistindo e que a gente possa construir uma sociedade mais justa, mais humana e mais feliz. Esse foi Conversa com Zambrano, com a advogada e vereadora Yara Cardoso. Muito obrigado.